Justiça social, o problema das maiorias, o problema da opressão, o problema da desigualdade, o problema da fome, a igreja já está cuidando disso. A esquerda cabe fazer outra coisa. Isso a igreja está fazendo. Então, não é o que define. E o Fernando Henrique, quando foi muito hábil, muito astuto pela direita, dizendo aqui não somos mais subdesenvolvidos, são injustos. O que ele queria dizer? Já podemos cultivar aqui um orgulho burguês do capitalismo subdesenvolvimento. Porque esse capitalismo gera uma riqueza. Ele faz algo fundamental. Ele é um capitalismo moderno. Estou usando a categoria fundamental dos uspianos. Como disse no livro, a sociologia da USP se move por essas oposições binárias, né? O moderno contra o atrasado, o democrático contra o autoritário. É isso que toda a sociologia uspiana está... O sujeito que não professar o amor pelo moderno, para execrar o atraso, e que não professar a fé no democrático contra o autoritário, está fora. Essa é a forma, eu vou explicar depois, pela qual se elude a questão nacional e o nacionalismo como força política de transformação no nosso país. Mas, o que o Fernando Henrique Cardoso, ele confina, quer dizer, o Brasil já é um país capitalista, ele não é mais subdesenvolvido, ele mantém uma injustiça, tal como vocês podem encontrar injustiça nas ruas da Alemanha, tal como vocês podem encontrar injustiça nos Estados Unidos, onde mais de 50 milhões de gringos subsistem a partir da ajuda federal, tal como vocês podem encontrar bolsões de pobreza em Paris, e tal como vocês podem ver pobres também em Londres. Então, é um capitalismo que é gigante, que cria uma riqueza extraordinária, mas que ele mantém justiça. Você veja que essa é a expressão da direita. Essa expressão é para liquidar com o conceito do subdesenvolvimento. Veja como o petismo corroborou essa versão. O petismo corroborou essa versão. O que o Lula dizia? Somos a quinta e a sexta economia do mundo medida em PIB. E medida pelo PIB já passamos não sei quem, não sei quem. Quem tivesse lido Álvaro Vieira Pinto, do ISEB, Sociologia para os Países Subdesenvolvidos, já leram? Quem leu? Alguém leu? Na USP está vetado. Professor Maurício Dieter. Meu caro Gustavo, está vetado Álvaro Vieira Pinto. Foi exilado e nunca mais voltou. Para vocês ele está exilado. Continua exilado como se não existisse. Álvaro Vieira Pinto disse: a maneira mais burra de medir grandeza é pelo PIB. E é óbvio. Quando um aluno lá de segunda fase dizia: professor, o PIB cresceu. Eu digo: e aí? A pergunta é: quanto cresceu? A4. Cresceu onde? Como cresceu onde? Sim, PIB cresce. Cresce, tem que crescer pela indústria, pela agricultura. Ah, não, a indústria teve uma regressão de menos 18. E cresceu onde? Ah, exportando soja, minério, etc. E no serviço. O que é o serviço? Os bancos. Percebe? Aí tu não leu Adam Smith. Desde Adam Smith nós sabemos que a riqueza de uma nação ocorre a partir da manufatura e, portanto, da divisão social do trabalho, que é muito mais intensa na indústria do que na agricultura, etc. E o Zé Dirceu dizia, eu lembro que o Zé Dirceu dizia: olha, mas a agricultura brasileira é sofisticada, tem tecnologia, etc. Tal. Aí eu fui ver esse fim de semana, inclusive por outras questões, a quantidade de royalties que nós estamos pagando. É gigantesco. Quando começou o Plano Real, 400 milhões de royalties. O ano passado, quase 5 bilhões. E veja o que é a desgraça. Pagamentos com aluguéis de máquinas e equipamentos, 18 bi ano passado, só cresce. Quer dizer, um Brasil que não produz máquinas e equipamentos, isso aqui está afundando. Então, o Lula dizia o seguinte: medimos em PIB, então nós somos o sexto, quase chegamos no quinto bi, passamos a Inglaterra, etc. E tal. E o petismo do Lula, ele também corroborava isso, porque ele dizia: veja, nós somos um país capitalista rico. O que tem que fazer é distribuir. Qual é a diferença? É que os tucanos não distribuem, nós distribuímos mesmo. Bolsa Família, Minha Casa Minha Vida, a PAC, as migalhas sociais, aquilo que eu chamo a digestão moral da pobreza. Vamos aceitar essa pobreza, vamos deixá-la aí, não vamos redimir a nação dela, vamos não deixá-las morrer de fome.
uma espécie de reedição das leis dos pobres lá na Inglaterra, de 1602 a 1620 mais ou menos, em que vigorava a lei dos pobres. Então, o Karl Polanyi dizia, bom, a lei dos pobres é o seguinte, todos têm direito à vida. Então, o Fernando Henrique dizia, retomando, o Brasil não é mais subdesenvolvido, é injusto, e o Lula, como contraparte necessária da USP, dizia o seguinte, o Brasil é quinta economia medida em PIB e nós temos que distribuir essa riqueza para os pobres na forma de programas sociais. Nos dois lados, no liberalismo de direita e de esquerda, se extirpava, se eliminava o conceito de subdesenvolvimento. O Brasil não era mais subdesenvolvido. Por isso que, desarmado desse conceito, começou a surgir a ideia de mercados emergentes, de país moderno, e até de bobagem olímpica como o BRICS. O que é um BRICS? Me explica, velho. O que é um país BRIC? BRICS. Eu fico pensando, o que é um país BRICS? Aí, não, é que são os iniciais. Não, o que é um país BRICS? Parece que é um lugar novo. Nós não somos nem imperialistas, mas também não somos mais subdesenvolvidos, dependendo, nós somos BRICS. E parece que tem uma coisa ótima nisso tudo. O que é esse discurso permissivo? É a falta do conceito de subdesenvolvimento e a consciência do que é o subdesenvolvimento. Claro, na versão apologética, eurocêntrica, etc., é a versão de Rostov. Esse professor universitário gringo, funcionário da CIA, inimigo de André Guder Frank, escreveu um livro chamado As Etapas do Desenvolvimento Capitalista. As Etapas do Desenvolvimento, um manifesto não comunista, um livro dos anos 50, que embalava a administração Kennedy, etc. e tal, que era a ideia de que nós poderíamos ser desenvolvidos. É uma ideia eurocêntrica, no seguinte sentido, que nós iríamos reproduzir aqui o caminho dos países centrais, o caminho da Europa, o caminho dos Estados Unidos, etc. Era uma forma de erradicar por completo a noção, o conceito de subdesenvolvimento. É claro que da crítica ao subdesenvolvimento, que foi elaborado sobretudo pela CEPAL, vou explicar isso na terceira aula, na terceira exposição, os marxistas se ocuparam do tema e fizeram a crítica do subdesenvolvimento, valorizando o conceito de dependência, que é muito mais profundo, amparado no marxismo, vamos chamar assim, no marxismo latino-americano, na obra de Marx e no marxismo latino-americano, ganhou uma legalidade, né, um status teórico, e eu diria, sem tirar nem pôr aqui, que a teoria marxista-dependência é o ponto de partida da teoria da Revolução Brasileira. Sem a teoria marxista-dependente não podemos pensar a Revolução Brasileira. Então isso é fundamental. Tarefa para casa, de hoje para amanhã, vocês todos leem Dialética da Dependência, e amanhã nos encontramos aqui novamente. Então o conceito de dependência passa a ser muito importante. É uma ruptura radical com a concepção eurocêntrica, que aparecia para nós a partir da ideia de Rostov de desenvolvimento. Então, o conceito de desenvolvimento, ele é um conceito muito caro para as classes dominantes. E é uma manifestação de eurocentrismo gigantesco, porque ele é muito sedutor. Quem não gostaria de chegar ao nível de desenvolvimento dos Estados Unidos? Quem não gostaria de chegar ao nível de desenvolvimento da Alemanha? Quem não gostaria de chegar no nível de desenvolvimento da Inglaterra? Se não viesse os pubs fechando à meia-noite, um monte de coisa ruim lá, o futebol inglês. Se é só, digamos, a riqueza. Algumas street deles que são boas, outras podiam deixar para os ingleses. Então o que acontece aqui? O conceito de dependência bate direto na ilusão própria do desenvolvimento e do desenvolvimentismo. Chamamos-se uma ruptura epistemológica profunda, que é um racha, um cisma, para falar em termos teológicos, que abriu um campo de análise, de perspectiva, etc., que passou oculto. Aqui entra uma pequena nota, que é o tema da teoria da dependência, foi divulgado aqui no Brasil, inclusive, como se o pai da criança fosse o Fernando Henrique Cardoso e o Enzo Faleto, naquele famoso Dependência e Desenvolvimento da América Latina. Quero que vocês me ajudem nisso aí, eu estou buscando a primeira edição desse livro. Por quê?
que eu acho muito importante para ver o grau de impostura intelectual do Fernando Henrique Cardoso. A safadeza, mais concretamente, que é o seguinte: segundo o jornalista Mino Carta, eu desconfio de jornalista, total, desconfio de todo mundo, mas de jornalista tem que, por razões óbvias, né? Segundo o Mino Carta, numa revista lá atrás, que a gente fica peneirando todo dia, pegando, fazendo recordezinho, arquivando, etc., ele conta o seguinte, que entrevistando o Fernando Henrique Cardoso disse para ele o seguinte: olha, na primeira edição, mas esse é um ensaio marxista, ensaio de interpretação marxista. E, obviamente, não é uma tipologia de extração weberiana que está lá no livro, mas ele apresentou como um ensaio de interpretação marxista. E, segundo o Mino Carta, nessa entrevista, o Mino Carta coloca na revista, o Fernando Henrique Cardoso teria dito: na segunda edição eu retirei essa expressão. Então, se alguém conseguir num sebo o Dependência e Desenvolvimento, primeira edição do Fernando Henrique Cardoso, assaltar a casa dele para pegar esse livro, tirar uma fotocópia e me mandar, eu quero ver se isso é verdade. Porque se for verdade, tal como narra o Mino Carta, é a expressão de um tempo. O que significa isso? E é o objeto da nossa discussão aqui. Quando o marxismo estava de moda, na década de 60, mesmo fazendo um ensaio de natureza weberiana, tinha que classificá-lo como um ensaio de interpretação marxista sobre a realidade brasileira. E ele teorizou sobre a dependência. E a teorização dele, do Enzo Faleto, em última instância, o livro tem, digamos, uma virtude em relação a quê? Em relação a CEPAL. Porque ele, no terreno da sociologia, valoriza o debate entre as classes sociais e um pouquinho a luta de classe. Mas ele chegou muito tarde no baile. Quando ele começou a tocar, entoar esse sambinha, e a escola de samba já estava tocando quase uma década antes, através da política operária, da PO, na luta contra o partidão. A PO é a política, Organização Revolucionária Marxista Política Operária, que nasce ali no início dos anos 60, em oposição, final dos anos 50, em oposição ao monopólio que o partidão exercia sobre o marxismo. E a natureza da Revolução Brasileira, que tinha que ver com o que era esse capitalismo aqui. Eu vou falar isso na terceira exposição, que é muito importante para nós hoje. Isso não é um debate confinado lá, isso é um debate, o partidão atualizou suas teses, a PO desapareceu, mas eu estou aqui envergando a bandeira da PO. O que é? Então, o Fernando Henrique valorizava isso, que o pessoal já tinha matado a charada, mas ele fez isso na universidade, fez nesse ensaio, junto com o Enzo Faleto, que é o chileno Enzo Faleto, que depois foi publicado de novo. O Enzo Faleto se recusou a publicar, mas o Faleto deu vamos defender o chileno aqui. Mas o que ele coloca lá? Ele diz assim: olha, não tem saída, é a dependência, mas é a dependência com desenvolvimento, que era uma tentativa de responder à formulação do André Gunder Frank, é o desenvolvimento do subdesenvolvimento. Diga-se de passagem, estudando, tem um argentino, mais um, extraordinário, que é o Jaureche, Arturo Jaureche. Esse cara, ele tem uns 10 tomos, e ele é brilhante, nunca foi para a universidade, eu acho que era por isso. Nunca foi para a universidade, manteve-se brilhante na vida. Ele tinha, o Perón sentava com ele todo dia às 6 da manhã. O Perón pegava um jipe, mandava ele buscar das 6, ou das 5 às 6, ou das 6 às 7, não tenho certeza disso. Sentava todo dia com o Perón para discutir. Tem um texto maravilhoso, e ele, em 67, no mesmo ano que o André Gunder Frank formula o desenvolvimento do subdesenvolvimento, ele formulou o desenvolvimento em subdesenvolvimento, num outro ensaio. Quem quiser estudar a sociedade argentina tem que ler o Jaureche. É absolutamente... Bom, e outros caras, tem que ler o Milcedes Penha, tem que ler o Hernandes Arregui, que é um autor extraordinário para um livro como Imperialismo e Cultura, do Hernandes Arregui. Nós precisamos fazer no Brasil, alguém tem que fazer um livro dessa natureza. Um livro com valor, que se tu lê aquilo sobre a Argentina, tu fica louco. Como um sujeito pega na história da literatura e mostra a influência da intelectualidade, que eles chamam de o intelectual cipaio, que é aquele vendido para o gringo. É polêmico o que eu vou dizer,
Mas essa ode que se faz ao Machado de Assis no Brasil tem muito disso, hein? E o ocultamento do Lima Barreto. Mas isso aí é uma outra discussão. Eu estava ali, estava o Simão Schwartzman, né? Com o ensaio, Os Vencedores Batatas, o Intelectual na Periferia. Até comprei agora o livro dele. E ele, não é por nada, ele é doutor em Paris. O Schwartzman. O sujeito que tira um doutorado lá, a gente tem que começar a desconfiar. Vocês aí, quem é aluno, tem que dizer, professor, me desculpe, onde é que o senhor tirou seu doutorado? Se ele disser Paris, tu já começa a observar o que ele vai dizer. Você tem que ter sumo cuidado. Se ele disser Federal de Santa Catarina, também. Eu quero dizer o seguinte, muito cuidado com alguém que tira o doutorado em Paris. Não é o teu caso. Não. Não. Então, eu quero dizer o seguinte, onde é que eu estava? Estava no seguinte, que essa formulação do Fernando Henrique, que teve a contraparte no Lula, enterrava o conceito de subdesenvolvimento e que impedia, então, uma observação mais séria sobre o conceito de dependência. Como forma, quer dizer, eu estou aqui só mostrando como é que essa concepção eurocêntrica, ela vai bloqueando, ela vai obstruindo, ela vai impedindo, ela vai minando uma análise que nós mesmos temos que fazer da nossa realidade social. Da nossa realidade social. Uma observação que nós temos que fazer, uma interpretação própria, que já antecipo aqui para acabar com o debate estéril. Não significa que nós não vamos conhecer os autores europeus, mas significa que nós não vamos mais considerar como os clássicos. Você veja como o sujeito tranquilo diz, não os clássicos da ciência política. Um clássico da ciência política nunca entra um latino-americano. Um clássico da ciência política é Hobbes. Um clássico da ciência política, qualquer um, pode pegar. Um clássico da filosofia é Kant. Nunca tem um latino-americano. Não tem. Podem buscar. Clássico é necessariamente um europeu. Essa ideia do clássico é uma ideia que tem que ser banida. Não quer dizer que você não tenha que ler, que vocês, estudantes, professores, sindicalistas, figuras que não têm nada a ver com a universidade, etc., não tem que ler esses autores. O melhor do pensamento crítico latino-americano, esses grandes autores que eu estou falando aqui, conheciam tudo do pensamento europeu, da ciência política, da filosofia, da história, da geografia, etc., e é por isso que tornaram isso aqui muito potente. Agora, o que era aqui? Não era só porque eles liam lá, também por uma dupla razão. Porque o pensamento crítico latino-americano tem uma vocação própria desde há muito tempo, eu vou depois, nas outras exposições, mostrar, desde Simão Rodrigues, o guru de Simão Bolívar, o sujeito que educou Simão Bolívar, ele tem uma formulação extraordinária, que é formado na intelectualidade europeia, tendo lido, andado com Simão Bolívar 3 anos por toda a Europa, educando o sujeito, caminhando por lá e etc. e tal, ele tem aquela famosa, extraordinária formulação, né? Que é, aqui na América Latina, ou inventamos ou erramos. Então, tudo menos a cópia. Tudo menos a cópia. Agora, para dizer, não vamos copiar, eles conheciam. Então não quer dizer que não tem que conhecer os grandes autores europeus. Mas também tem que pegar essas porcarias de autor europeu e jogar fora. Eu quero dizer, veja, eu dou um exemplo que me parece fascinante. Eu estou no Conselho de Independência e Povo da Revolução. Mas eu estava ali embaixo e até o fim de semana acho que eu vou comprar. É um livro do Bobbio que eu não conhecia, que é o Desenvolvimento da Ciência Política na Itália. Esse livro me parece bom. Por quê? Porque eu tinha uma bronca desse Bobbio, mas uma bronca assim, uma coisa pessoal já. E na verdade era uma bronca que eu tinha dos bobianos, tudo que o Bobbio agora não está mais de moda, né? Ainda está, né? Falou assim meio desconsolado, ainda está. Ainda está. Aí eu vi, eu já detestava Bobbio. Aí um dia eu estava indo para Roraima, não me esqueço, estava indo para Roraima, o avião parou em Brasília e tinha, eu não sei porque eu estava sem livro, e fui na livraria, tinha um livro do Bobbio, artigos depois da Segunda Guerra Mundial, e eu li uma coisa, ele fazendo uma crítica à meritocracia,
Aí eu digo, pô, vamos ver isso aqui, pá. Aí eu comecei a ler o Bobbio, falei, cara, esse velhinho aqui, estou gostando dele. Mas o que eu quero dizer é outra coisa. Quando ele morreu, antes dele morrer, naturalmente, ele escreveu 2 livros. Um deles chama De la Senitute, é da velhice, né? E aí ele faz, isso é bom andar aqui na Faculdade de Direito, esse livro, que é ele, advogado, né? E discutindo. Então ele vai mostrando a formação dele. E eu achei uma coisa extraordinária, porque ele não cita um estadunidense, um alemão, um inglês. Tudo que ele cita, só italiano. Só tem italiano. O meu professor de Direito Romano de Nápoles, que é uma conduta que para um professor brasileiro é impensável. Aprendi Sociologia com Alain Touraine. O Fernando Henrique diz, o Fernando Henrique Cardoso diz, o Alain Touraine. Mas você criticou o Getúlio, você criticou o presidente de Brasília, o Juscelino. Ele falou, mas eu estava muito influenciado pelo Alain Touraine. Essa frase eu acho maravilhosa. Imagina o Fernando Henrique. Mas você desceu a lenha no Juscelino. Ele falou, eu estava muito influenciado pelo Alain Touraine. Ele vivia aqui, estava com os pés no barro. Aqui no Bexiga, andava pelo Bexiga, pelo Largo de São Francisco, mas estava influenciado. Então, você vê que a realidade ele escapa, porque ele está sob efeito do francesinho de moda. E eu gostei do Bobbio, conta essa pequena história, apenas para mostrar como um intelectual europeu, portanto, metropolitano, claro, da Itália, não é a Alemanha, não é a França, não é a Inglaterra, mas é a Itália, a La Belle Itália aqui em São Paulo, tem que falar assim, para elogiar a Itália. Já vou elogiar a Alemanha também. Então, o que ele faz? Mas ele, na recuperação, ele fazendo quase um memorial, o livro é um memorial, ele diz 2 coisas extraordinárias. Um, que ele só cita autores italianos, discutindo direito, o tempo inteiro, só autores italianos. Então o que mostra, para aqueles que são os discípulos do Bobbio aqui, não pode ser um bom jurista, um bom advogado, etc., só lendo os autores brasileiros. Não quer dizer que o Bobbio, ele estudou um período na Alemanha, e um período curto na Inglaterra, mas ele foi lá, mas ele rendeu contas para a nacionalidade dele. Ele fez isso. E um outro recadinho que ele disse assim, mesmo depois de aposentado, eu me encontro com os alunos e falo com eles, etc., e fico impressionado com o seguinte, com a quantidade de autores que eles leem e eu não conheço, e o desprezo olímpico que eles têm pelos autores que eu considero canônicos. E isso, na periferia, assume uma característica ainda mais dramática. É o fato de que aqui, o autor de moda faz a cabeça de uma geração. Como nós não temos nem bibliotecas públicas decentes, a memória nacional está depositada nos sebos do Brasil. Os sebos do Brasil. No sebo que tu consegue ver o que as gerações leram. E eu estive lá agora, em Recife, pequena historinha também, não quero fugir, mas não quero deixar de contar isso. E eu fui no sebo do Brandão. Aqui que tem aqui em São Paulo, o sebo do Brandão, sabe que o Brandão é pernambucano, né? E ele tem o sebo do Brandão, ele tem um em Salvador e tem um em Recife. Eu fui lá em Recife e ele falou assim, ganhei muito dinheiro com sebos, etc. Tal, mas agora está acabando o sebo. E ele fez toda uma história do que o sebo está acabando. Tem internet, etc. Tal. E eu fiquei pensando, bom, como nós estamos perdidos, porque não, país sem biblioteca. E com a morte do sebo, vai ser difícil achar as coisas. Claro, está substituindo a internet, tem algumas alternativas. Quando tu faz um esforço supremo, tu tem que fazer um esforço supremo, senão tu não acha, não tem como, entendeu? Não tem como, o cara tem que ser dotado de uma curiosidade intelectual tremenda e tem que fazer um esforço tremendo, e tem que ter algum dinheirinho também para mexer tudo isso. Como o padrão do nosso estudante está fora disso, o sujeito está metido numa máquina de moer gente, é uma loucura a Universidade Brasileira como forma de alienação. Bom, então o que eu quero dizer com isso? Nada, nem sei mais onde é que eu estava. O que eu quero dizer é o seguinte, não perdi o fio da meada aqui, é só para dizer o seguinte, as modas vão liquidando, então aquela geração que foi formada sobre o impacto, sobre a influência
do conceito de imperialismo pegou uma coisa, depois a outra foi sobre desenvolvimento, a outra foi desenvolvimento, o outro pega sobre justiça social, o outro pega sobre cidadania, o outro pega sobre pluralismo, o outro pega sobre pós-modernidade, o outro pega essa bobagem que eu não sei, não vou ler, que é pós-verdade, e todas as modinhas que vão surgindo por aí, e o sujeito não tem uma educação crítica forte, e sobretudo evita os autores latino-americanos fundamentais que são decisivos. Esses autores que eu estou citando aqui. Essa é a força do eurocentrismo. Uma força gigantesca, mas avassaladora. Pega todo mundo. E capturou o sistema de pós-graduação brasileiro. Total. Ali é a servidão voluntária mais abjeta. O sistema de pós-graduação brasileira é a cretinice por completo. E os programas que têm nível 7 são aqueles mais cretinos ainda. Digo nas ciências sociais. Porque tem que ver química, biologia, matemática, física, tem uma outra dinâmica. Está submetido também. Eu tive lá agora, um professor analisou os programas de administração, que tem conceito 7 na CAPES, e ele mostrou como os professores mais produtivos são aqueles que publicam com os alunos em segundo autor. Primeiro o aluno... Então virou essa fábrica de publicar artigos, papers, etc., uma ignorância da mais completa, da mais abjeta, picaretagem absurda, e é submetido aos alunos, e desse aluno de graduação, que está no grupo do professor não sei quem, que vai para o mestrado, vai para o doutorado, e depois vira professor, e a máquina vai seguindo. E aí o império do efêmero atua violentamente. E o eurocentrismo é maior ainda. É uma carga eurocêntrica gigantesca. De tal maneira que você nunca vai buscar um autor. Eu dou sempre o exemplo, vou ficar louco de tanto falar isso. Quando o Hardinegri soltaram o Multidão e o Império, lembra do Hardinegri? Não sabe quem é? Quem leu o Negri? Levante o braço. Pode levantar, não vou denunciar. Você vê o que é isso aqui também, você vê o que é uma geração que não leu. Ainda bem. Não, é bom que não tenha lido. Mas eu só estou mostrando como é um negócio episódico, como é o modismo. Quando saiu isso, saiu o livro Multidão dele, que era todo 400 páginas discutindo o tema das classes sociais, do poder, do Estado, etc. e tal. Eu vi aquilo e disse, nenhuma novidade. Como não é uma novidade? Para aí, está livre, todo mundo discutindo. Nenhuma novidade. Porque um boliviano chamado René Zavaleta, americano, publicou em 1982 um livro sobre a Bolívia, discutindo o que ele chamava forma classe, forma multitude. E dizia que na Bolívia a solução para o problema do poder é o conceito de multidão, que envolvia não mais a classe operária boliviana, a COB, mas a massa indígena, etc., que foi o que está dando uma solução agora. Então, eu disse assim, quem leu René Zavaleta, por que vou perder tempo em ler o Negri? Nada. Esqueçam. Abandonem, desprezem. Vendam para a livraria de aeroporto. Lá é o lugar dele. Mas foi tomado como uma novidade a indústria editorial, os jornais, os intelectuais, todo mundo falando naquilo. E tu tem na América Latina um sujeito da estatura de René Zavaleta, gigantesco, olimpicamente desconhecido. Tal é a força desse eurocentrismo. Por quê? Porque esses sujeitos trabalhavam os conceitos de imperialismo, de dependência, de subdesenvolvimento e, por último, o conceito de revolução social. Na sociologia, inclusive na sociologia de Florestan Fernandes, durante muito tempo, o caráter dominante, o conceito dominante era o conceito de mudança social. Todo mundo que se formou na USP tinha que falar em mudança social. Tinha que falar em estamento, tinha que falar em mudança social. Podia falar em classe social também, mas tinha que falar em estamento. Tinha que passar pelo Max Weber. E claro, também podiam ler o Marx, 18 Brumário, essas coisas dá para ler. Os caras autorizavam. Mas, o que eu quero dizer aqui é que o tema do conceito de revolução, ele também está liquidado por essa concepção eurocêntrica, que tem a ver com o seguinte: os ingleses fizeram a sua revolução. Oliver Cromwell, não é? Fizeram a sua revolução, se orgulham dela. Eu sempre registro, os ingleses têm um orgulho nacional desmedido, eles chamam da Revolução Gloriosa.
E é todo mundo, a esquerda e a direita do espectro, a Revolução, que cria o Estado inglês, e que, portanto, quando se cria o Estado inglês na Inglaterra, dá as bases concretamente para a expansão da Revolução Industrial, coisas que os franceses não fizeram, e aquele processo iniciado, digamos, em 1650, termina em 1830 com a hegemonia inglesa no Mediterrâneo. E depois de fazer a sua revolução, os ingleses decretaram que todas as demais revoluções eram ilegítimas. E os franceses também fizeram a sua revolução. Fizeram a Revolução Burguesa, não é? A Revolução Francesa, que virou motivo de orgulho quase da humanidade. Então a Revolução Francesa, depois que os franceses fizeram a Revolução Liberté, Égalité, Fraternité, eles também gritaram para o mundo: agora ninguém mais tem direito à revolução. Os primeiros que pagaram a conta foram os haitianos, em 1804. Os haitianos têm um livro no Brasil que eu não canso de divulgar, que são os Jacobinos Negros, do Cyril James, que é um inglês que trabalhou muito a questão da escravidão no Caribe. O Cyril James publicou Os Jacobinos Negros, que é um livro extraordinário, mostrando como o caráter universal do Liberté, Égalité, Fraternité não é tal. Porque quando os negros, encabeçados por Toussaint de Louverture e depois por Jean-Jacques Dessalines, quiseram levar à prática o Liberté, Égalité, Fraternité, o primeiro morreu nas masmorras de Napoleão. E o segundo, que não era afrancesado, como era o Toussaint de Louverture, que tinha sido educado na cultura francesa, Jean-Jacques Dessalines, que era um escravo mais arretado ainda, ele foi para as cabeças, rompeu, derrotou os exércitos napoleanos e só depois foram derrotados. Mas mostra que esse orgulho da Revolução Francesa, ela não poderia se ganhar um caráter universal. Em 1804 acabou. E acabou pelo fato de que o Haiti enchia as arcas francesas com o ouro e a prata do chamado ouro branco, que era o açúcar. O Haiti, Santo Domingo era a colônia mais rica, mais próspera dos franceses. Então não podia ser. E assim foi sucessivamente, mesmo os Estados Unidos, né, quando os Estados Unidos, os gringos fizeram a Revolução Americana, orgulhosos que são da Revolução Americana, aliás, diga-se de passagem, a independência, tudo isso, e a Guerra de Secessão, o fim da escravidão, tem as cartas do Marx, tem 2 cartas do Marx ao Abraham Lincoln, dizendo: ó, isso aí mesmo, saudando a luta de Lincoln contra a escravidão, etc., as cartas do Marx. Imagine o Marx mandando carta para o Lincoln, imagine qual é documento histórico. O que eles chamam de Revolução Americana, eles também fizeram a grandeza dos Estados Unidos, a expansão imperial dos Estados Unidos, e depois gritaram para o mundo que nenhuma revolução mais é possível. E se a gente pensar, a China, em 1949, fez a sua revolução, né? Os capitalistas